A Libertadores é um troféu que todos os times sul-americanos querem conquistar, mas nem todos podem. Entre os campeões, alguns times ficaram imortalizados como o Santos de Pelé, o Flamengo de Zico e o Boca do Carlos Bianchi. Só que em algumas situações, o protagonista não foi o cara que marcou o gol do título, mas sim o que salvou o time com suas defesas. E o 0 a 0 listou 5 goleiros de clubes brasileiros que foram fundamentais em momentos decisivos da Libertadores. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o Seleção de Cortes. Quando subiu para os profissionais do Grêmio em 2005, Marcelo Groi ficou um bom tempo no banco de reservas. Foram 9 anos assistindo os jogos ao lado dos técnicos do tricolor gaúcho. O Groi ficou tanto tempo no banco que achavam que ele trabalhava para o patrocinador do Grêmio. Até 2014, ele foi reserva do Galato, Saja, Victor e do Dida. Eu acho que depois que o Dida vai embora, o pessoal do Grêmio deve ter pensado, vamos dar uma oportunidade pro menino, vai. O detalhe é que o menino já tinha 27 anos de idade. Mas tudo bem também, até hoje o Neymar é chamado de menino, então tá tudo certo. Aí, o Groi, no auge dos seus 27 anos, é efetivado como titular no gol gremista. E claro, não decepciona. Eu acho que o principal jogo que todo torcedor tricolor gaúcho se lembra é o da semifinal contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. A primeira partida do confronto disputada no Equador termina em 3 a 0 pro Grêmio, com 2 gols do Luan e um do Edilson. Mas o grande momento do jogo acontece aos 3 minutos do segundo tempo. O jogo já estava 2 a 0 pro tricolor, bola na área gremista, o atacante Ariel, a menos de 1 metro do gol, bate a queima-roupa e Groi faz uma defesa monumental. E sim, eu falei monumental de propósito, para homenagear o antigo estádio do Grêmio, o Olímpico Monumental. E essa aí, só o lado azul de Porto Alegre que entendeu. Bom, o Luan ainda faz o terceiro e o tricolor encaminhou sua vaga para a decisão contra o Lanús. E na decisão, a conquista do tricampeonato da América. O goleiro Cássio chegou no Corinthians no início de 2012 para ser o terceiro goleiro do campeão brasileiro do ano anterior. O time já tinha o Júlio César e o Danilo Fernandes. Então no treino, o Cássio ia ser sempre o que sobra. Sabe quando você tá jogando bola, os dois times estão certinho e aparece alguém e grita próximo? Pois é, esse era o Cássio quando chegou no Corinthians. Mas as falhas de Júlio César em um jogo do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta fazem a torcida e o Tite ficarem preocupados. Na mesma época, eu acho que o Danilo Fernandes tinha se machucado, eu não me lembro bem. A partida seguinte era o início do mata-mata na Libertadores contra o Emelec no Equador. O técnico resolve apostar em Cássio, que demonstra segurança na partida. Eu até imagino o Tite falando pro Cássio: vai lá e jogue com responsabilidade. Responsabilidade e reciprocidade. Eu não sei imitar o Tite. Daí ele ganha a vaga como titular. Mas a lembrança dos torcedores do Timão é o jogo contra o Vasco. A primeira partida em São Januário, num jogo debaixo de chuva, termina em 0 a 0 e a definição fica pro Pacaembu. Até 2002, essa parada de Libertadores era um inferno pros corintianos. Infinitas piadas fizeram do torneio um tormento pra fiel torcida. Além das eliminações traumáticas pro Boca em 91, pro Grêmio em 96, Palmeiras em 99 e 2000, River Plate em 2003 e 2006, Flamengo em 2010, e isso sem contar o Tolima na pré-Libertadores do ano anterior. Com o Pacaembu lotado, o Corinthians tinha muitas dificuldades contra o bom time do Vasco, que tinha Fernando Praz, Fagner... Não esse, pô. E tinham também Juninho Pernambucano e Diego Souza. É um jogo tenso, e o Tite é expulso no início do segundo tempo, e vai assistir o jogo e sofrer no meio da torcida corintiana. Mas o grande lance acontece aos 18 minutos. Diego Souza rouba a bola do Alessandro no ataque corintiano e parte em direção ao gol do Cássio. Naquele instante, o tempo parou durante 8 segundos. Todos os olhos estavam no meia vascaíno, que partia sozinho. Cássio escolhe não sair. Se fizesse isso, poderia ser driblado e tomar o gol, ou poderia fazer uma falta e ser expulso. Deixou nos pés do jogador vascaíno a decisão. Ele resolve bater no lado esquerdo do goleiro. A bola viaja lentamente e vai pra fora. O Pacaembu explodiu de alívio. Só que em seguida o juiz marcou escanteio. E aí todos se ligaram que o Cássio fez a defesa. Um milagre, né? Sei lá, um gol de mão. Nunca na história corintiana uma defesa foi tão comemorada. E olha que por lá passaram Gilmar, Ronaldo e Dida. O Corinthians ganha o jogo com um gol de Paulinho e vai para a semifinal pegar o Santos de Neymar. Porém, ninguém iria atrapalhar o caminho do Timão naquela Libertadores. Nem o Santos de Neymar e nem o Boca de Riquelme.
No meio de 2012, o presidente do Atlético, Alexandre Calil, faz uma proposta para o Vitor, que na época era titular e capitão do Grêmio: trocar Porto Alegre por BH. A proposta era mais ou menos trocar churrasco por pão de queijo. O goleiro então topa o desafio e na mesma época quem também desembarca em Belo Horizonte foi o Ronaldinho, que havia quebrado o contrato com o Flamengo. O Galo faz uma ótima campanha no Brasileiro daquele ano, ficando em segundo lugar e se classifica para o principal torneio da América. Mas havia dentro do clube a necessidade de um título importante, já que o único nacional até o momento tinha sido conquistado em 71. Na primeira fase, uma campanha excelente com 5 vitórias e apenas uma derrota. Nas oitavas, atropela o São Paulo com 2 vitórias. O Tijuana era o próximo adversário. E agora o bicho vai pegar! Não esse, pô. Quem edita isso? Voltando, o primeiro jogo foi no México e empate em 2-2. Pro Atlético, bastava ganhar o jogo da volta no Horto ou empatar por 0-0 ou 1-1 e já garantia a vaga para as semifinais. Na partida, os dois times atacam e o Vitor trabalha bastante, muito por conta do atacante Riascos. E o próprio Riascos abre o placar para o time mexicano aos 25 minutos do primeiro tempo. Na sequência, o capitão Hever empata, mas o jogo era lá e cá, chance do Galo, chance do Tijuana. E o Vitor salvando quando precisava. E como precisou, viu? Aos 47 do segundo tempo, quando o Leonardo Silva faz pênalti, todo mundo pensou: ih, azedou o pé do frango, quer dizer, do Galo. Riascos, o mesmo cara que tinha feito o gol do Tijuana, pega a bola pra bater. Era o último lance do jogo. A felicidade no Independência dependia daquele lance. Vaias para desconcentrar o atacante, tensão no ar. Ele escolhe bater no meio. Vitor cai pro lado direito, levanta o pé esquerdo e faz a defesa mais absurda da história do Atlético. O pé direito de Riascos para no pé esquerdo de Vitor. Eu poderia falar que ele defendeu com o pé, mas é muito melhor falar que o goleiro do Galo acertou um voleio. A partir daí, os torcedores e o Galo ficaram doidos. O time caminhou até a final sofrendo fora e se garantindo em casa. Passa por News Old Boys e chega à decisão contra o Olímpia. Victor estava presente no pênalti do título, só que dessa vez não precisou fazer milagre. A bola explode no travessão e a torcida explode de felicidade no Mineirão. Depois de se destacar no Palmeiras, quebrar a perna e perder espaço no time pro Veloso, o Zete pula o muro e vai pro São Paulo em 1990. Só que o tricolor já tinha o Gilmar como goleiro principal. No meio daquele ano, o Gilmar vai embora e a vaga fica livre pro Zete. Na mesma época, chega ao clube o Tele Santana, que comanda o time no Brasileiro daquele ano e chega à decisão contra o Corinthians. O São Paulo perde pro rival, mas ali já havia um esboço do time que seria o maior da história do clube, com Raí, Cafu, Leonardo e o próprio Zete. Em 91, vem o título brasileiro e o paulista. Porém, a consagração acontece na temporada seguinte. Só que naquela época, a Libertadores não tinha a importância que tem hoje para os times brasileiros. Os times valorizavam muito mais os títulos nacionais, tipo o brasileiro e até os estaduais. Imagina os caras falando: cê é louco, você é campeão paulista, meu! Tanto é que na estreia do São Paulo na Libertadores de 92 contra o Criciúma, o Tele Santana poupa os titulares porque iria jogar na mesma semana contra o Palmeiras pelo Brasileiro. O time catarinense, que não tava nem aí pra isso, vence o tricolor paulista por 3-0. Aliás, o Criciúma fica em primeiro no grupo com 9 pontos, um a mais que o São Paulo. Durante a época, o tricolor passa pelo Nacional do Uruguai nas oitavas, o Criciúma nas quartas e o Barcelona do Equador nas semifinais. Na decisão, o News Old Boys da Argentina. No primeiro jogo, o São Paulo perde na Argentina por 1-0 e no Morumbi precisava pelo menos repetir o resultado para levar a partida para os pênaltis. Nos 90 minutos, o São Paulo pressiona, manda a bola no travessão, o zagueiro salva, tava difícil. O Zete faz defesas importantes evitando o caos no Morumbi. Após Macedo sofrer pênalti aos 25 do segundo tempo, Raí marca. A tensão aumenta à medida que o tempo passa, o juiz encerra a partida e a decisão vai para os pênaltis. A primeira cobrança é dos argentinos. Zete abre os braços, Berizzo na batida. O goleiro cai do lado direito e a bola explode na trave esquerda. Raí, Ivan e Cafu acertam, mas Ronaldão erra. Zete acerta o lado na cobrança de Mendoza, mas o argentino acerta a lua. A última cobrança é de Gamboa. Zete repete o ritual de abrir os braços com a intenção de diminuir o espaço do argentino. É a bola do jogo, é a bola do título. Gamboa bate, Zete espalma. Raí abraça Tele, todos os outros abraçam Zete, a torcida invade o campo. O caos que o goleiro evitou durante o jogo agora é causado por ele.
O Palmeiras tem a fama de revelar grandes goleiros para o futebol brasileiro. Zete, Veloso e Sérgio saíram da academia. Quem também foi revelado lá foi o Marcos, que em 92 já estreava nos profissionais do time, mas não de forma constante. Afinal, o Palmeiras tinha Sérgio, Carlos e Ivan no gol. Só em 96 ele tem uma sequência de jogos, quando o Veloso se machuca. Após a recuperação do titular, o Marcos volta para o banco. E em 99, após nova contusão de Veloso, Marcos assume o gol palmeirense em um jogo contra o Corinthians na primeira fase do torneio sul-americano. O Verdão se classifica em segundo no grupo e passa pelo Vasco nas oitavas com direito a show de Alex e Paulo Nunes. Nas quartas, novamente o maior rival. Dois grandes times. No lado verde, Arce, Júnior Baiano, Júnior, César Sampaio, Alex, Paulo Nunes e Oséias. Do lado corintiano, Gamarra, Silvinho, Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca, Ricardinho e Edilson. Apesar da vitória palmeirense por 2-0 com gols de Oséias e Rogério, o grande nome do jogo é o Marcos, que fez pelo menos 7 defesas incríveis. Depois dessa partida, ele começa a ser não só o protagonista do time, mas também da própria Libertadores. No segundo jogo, o Corinthians busca o resultado, também vence por 2-0, levando a decisão para os pênaltis. Aí, Marcos deixa de ser um homem comum e vira santo. Ele fez vários milagres e várias pessoas presenciaram a canonização dele. Ele vê Dinei acertar o travessão e pega a cobrança de Vampeta. Toda nudez será castigada. Enquanto isso, Arce, Evair, Rogério e Zinho acertam pro Palmeiras e levam o time às semifinais do torneio. Na fase seguinte, o River Plate de Sorin, Astrada, Galhardo e Saviola. E de novo no primeiro jogo, o Marcos brilha, impedindo que o River fizesse um placar maior. São 6 defesas absurdas dele, 6! Até mais difíceis que nos jogos contra o Corinthians. O jogo termina 1-0 para os argentinos em Buenos Aires, e na volta o Palmeiras reverte em 3-0, com o Alex se destacando e a vaga na final contra o Deportivo Cali. O Palmeiras perde de 1-0 na Colômbia e novamente tem que resolver sua vida no Parque Antártica. Na pressão, o Palmeiras deixa alguns espaços, e em um contra-ataque, Bonilha quase abre o placar para o Deportivo. Só não fez o gol porque o Marcão estava ligado. Já no segundo tempo, Evair, o batedor oficial de pênaltis em decisões palestrinas, abre o placar. Só que 4 minutos depois, Zapata também de pênalti empata. Aos 30, Oséias completa o cruzamento de Júnior. Nova decisão por pênaltis e Zinho chuta no travessão, só para começar com emoção. Mas Júnior Baiano, Roque Júnior, Rogério e Euler acertam. Marcos acerta o canto no chute, mas o Bedoya, que é malandro, acerta a trave. Meu pênalti você não vai defender não, rapaz. Na última cobrança do Deportivo Cali, de novo Zapata. O mesmo cara que fez o gol durante os 90 minutos. O camisa 21 vai pra bola, igual no outro pênalti. Só que nessa, a bola vai pra fora. E o Palmeiras é campeão da América. Marcos se torna o primeiro goleiro a ser eleito o melhor jogador do torneio. É o que eu digo sempre, em terra de San Genaro, quem tem Marcos é sortudo. Agora eu quero saber o seguinte, qual desses goleiros é o teu preferido e qual dessas defesas que você viu nesse vídeo foi a mais importante pra você? Conta aí nos comentários. Aproveita, já se inscreve no canal 0 a 0, já deixa o like e compartilha o vídeo pros seus amigos. Valeu!